Guarda isso. Uma das coisas que mais me abençoa é quando alguém fala: cara, eu vejo você pregando e parece como um leão rugindo. Porque a grande verdade é que a crise da nossa geração é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo. Irmão, os seus problemas, a sua crise, a sua tempestade, o seu deserto é para ativar você. Não é para amedrontar você, não é para amansar você, não é para paralisar você, não é para desencorajar você. Você crê nisso? Você está comigo? O processo é o que está preparando a gente para viver a promessa. E glória a Deus, irmão, que o tempo do processo é sempre menor do que o tempo da promessa. José esperou anos no processo, mas ele governou muito mais tempo do que esperou. Davi esperou anos entre a unção de rei e assumir o trono, mas ele governou muito mais tempo do que esperou. Jesus, irmão, você vai falar: pastor, desculpa, mas em Jesus a conta não fecha. Ele se preparou 30 e ele só teve 3 de ministério. Pois é, irmão, aí está a chave que a gente não pode esquecer. A nossa jornada com Deus não termina na morte. O ministério de Jesus teve 3 anos na terra, mas a Bíblia diz que ele continua sentado ao lado do Pai, governando de geração em geração. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, irmão? O tempo do processo sempre vai ser menor do que o tempo da promessa. E às vezes a gente fala: Deus, por que está demorando tanto? Irmão, você precisa de caráter para sustentar a unção que você vai receber. Eu lembro esse profeta que me ativou, falando sobre o Espírito estar sempre pronto. Um dia ele bateu lá no meu gabinete, lá no Rio. Ele abriu e falou: Fernandes, ouve o que eu vou te falar. Ele era bem intimidador. Ele falou: ouve o que eu vou te falar. Com o que Deus tem para você e para o seu ministério, se você não tiver relacionamento com Deus, você é só um aventureiro. Aí ele fechou a porta. Eu falei: não, peraí. Ele falou assim: não, era só isso. Ele entrou no carro literalmente e saiu. E eu lembro que no primeiro momento eu falei: mano, que cara maluco. Ele não deu tempo nem de eu me explicar, ele não deu tempo nem de eu perguntar. Mas ali eu tive entendimento, irmão. Deus, ele está dando através dos processos caráter para a gente sustentar a unção que ele quer derramar. Por isso que a pergunta nunca é por que está demorando. A pergunta tem que ser: o que eu ainda não entendi no meu processo para poder viver a plenitude da tua promessa. Drummond Lacerda, um dos homens que mais me ativou na palavra da fé, tem uma frase dele que eu acho fenomenal. Ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Eu só tenho alguns minutos. Fala: irmão, a plenitude de Deus só está esperando você crescer. Você percebe? A gente vê a palavra, a gente vê vários momentos em que profetas foram chamados por Deus enquanto meninos, reis foram chamados e ungidos como reis enquanto meninos, homens que assumiram o governo como José receberam sonhos de Deus enquanto meninos, mas nenhum deles viveu a promessa enquanto era menino. Irmão, Deus até compartilha sonho com meninos, mas não vai fazer com que eles se cumpram até que a gente tenha estatura para poder governar. Então Deus está falando com você, e tem gente que está dizendo: pastor, Deus me deu uma palavra tem 2 anos. Irmão, de repente leva muito tempo para acontecer. Você conhece alguém que você fala: mano, do nada o ministério desse cara te lanchou? Do nada. Fernandes chegou na América tem 3 anos, era líder de jovens. Cara, do nada tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido. Do nada tem lutar para sobreviver quando meu coração quase parou. Tem bipolaridade gestacional quando a minha esposa engravidou. Tem períodos de falta pregando para 2.000 pessoas enquanto a minha luz estava cortada. Tem períodos em que você chora e ninguém vê o teu choro. Você clama e ninguém vê o teu clamor. Tem períodos em que Deus te esconde, períodos de invisibilidade, períodos de reclusão, períodos de provação. E glória a Deus por isso, irmão, porque se Deus derramasse para nós no início da nossa jornada aquilo que Ele quer dar para nós, na metade dela a gente se perderia com aquilo que Deus quer fazer. Vamos ser sinceros, tem orações que você fez há 10 anos atrás, que se Deus tivesse respondido há 10 anos atrás, você não estaria aqui essa noite. Leandro Barreto diz que o vinho novo de Deus, ele tem um poder sobrenatural. Ou ele te expande, ou ele te explode. A Bíblia diz que não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas.
E às vezes a gente está cansado, a gente está esperando, coisas não acontecem, a gente está questionando: Deus, por que o vinho novo não vem? Deus está dizendo: filho, não é punição, é zelo. O vinho novo não vai te fazer bem. Você precisa renovar as suas odres antes de receber do meu vinho. Faz sentido para você? Você está comigo?